Exercício número 2 da aula 58 do nono ano do ensino fundamental. Um pequeno comerciante investiu R$600 na produção de bandeiras do seu time favorito. Foram vendidas X bandeiras, ao preço de R$8 cada uma. Determine o zero da função que define X vendas dessas bandeiras, sem obter lucro ou prejuízo. Para a gente encontrar o zero da função, nós precisamos primeiro determinar qual é a lei de formação desta função, certo? Então, para a gente saber aí o valor arrecadado, o que é que nós temos que fazer? Nós sabemos que ele investiu R$600, certo? Então, independente se ele vender ou não vender, ele vai ter gasto esses R$600, ok? Então, esses R$600 é um valor fixo. No entanto, ele vende a R$8 cada bandeira. E o número de bandeiras vendidas está definido aí como sendo o X. O X vai representar o número de bandeiras vendidas, certo? Então, para saber o valor arrecadado, nós vamos ter que fazer o quê? Nós vamos ter que pegar esse valor que varia, né? Ou seja, um valor variável, que é, se ele vender uma bandeira, ele vai ganhar R$8. Se ele vender duas, ele vai ganhar 16. E assim por diante. Por isso a gente chama de, vou escrever aqui, valor variável. E eu vou ter que subtrair do valor que ele investiu, certo? Então, esse valor que ele investiu foram os R$600. E esses R$600 é um valor fixo. Se ele vender uma bandeira, ele terá gasto R$600. Se ele vender duas bandeiras, ele vai ter gasto os R$600. Ok? Para a gente saber o valor arrecadado, então nós vamos pegar esse valor da venda de cada bandeira, pela quantidade de bandeiras, e diminuir desse valor fixo que ele teve de investimento. O que a gente faz? Geralmente a gente não escreve assim a lei da função. A gente atribui valores, atribui letras para representar tudo isso aí. Tá? Então vamos atribuir letras para isso. Por exemplo, valor arrecadado, eu vou chamar isso aqui de V. Igual, o que seria esse valor variável? O valor variável é o preço de cada bandeira multiplicado por quantas bandeiras ele vendeu. Ou seja, eu vou pegar esse 8 e vou multiplicar pelo X. O X está representando o número de bandeiras. Claro, né? Se ele vender uma, ele arrecada 8. Se ele vender duas, 16 e assim por diante. Eles se multiplicam. Menos o valor fixo. Ou seja, aquele valor de investimento que ele teve. R$600. Tá? Então, montando a minha lei da função, eu digo que o valor arrecadado ele está em função da quantidade de bandeirinhas que serão vendidas. Tá? O valor arrecadado depende de quantas bandeiras ele vendeu. 8 vezes o X menos os 600. Pronto, tenho agora a chamada lei da função. Certo? Muito bem. Agora o exercício está pedindo o seguinte. Ele está dizendo, determine o zero da função para que não se obtenha nem lucro, nem prejuízo. Ou seja, esse valor que for arrecadado aqui tem que ser exatamente igual a zero. Então, esse V de X tem que ser igual a zero. Deste modo, ele não tem lucro e também não tem prejuízo.
Esse exatamente é o ponto que a gente chama de zero da função. Para achar o zero da função, nós vamos atribuir zero aqui. Ó. Então, vai ficar zero igual a 8x menos os 600. O objetivo é descobrir quantas bandeirinhas ele tem que vender para que o lucro seja zero. Então, veja bem, esse objetivo, então, é isolar o x. Então, esse menos 600 vai passar para o outro lado positivo, igual a 8x. Esse 8 que está multiplicando vai passar, então, dividindo. E dessa forma, eu vou encontrar o valor para x. E o x está representando a quantidade de bandeiras que ele tem que vender. Nós chegamos a um resultado que o x é igual a 75. Então, obrigatoriamente, ele vai ter que vender aí 75 bandeiras para que ele não tenha prejuízo. Ele não vai ter lucro, mas também não vai ter prejuízo. Nas nossas alternativas, está representado ali na letra C.